Queridos amigos, minha senhora, meus senhores, agradeçamos a Deus a oportunidade de sermos espíritas, porque nesta doutrina nós temos uma visão mais ampla, justa e nítida da realidade transcendental. Os equívocos concernente ao uso do sexo têm se transformado em calamidade pública, porque sabemos que aquele que usa de forma descontrolada a sua força sexual, ele está se drogando, ele é um viciado, ele está envolvido em provações terríveis. No livro O Céu e o Inferno, segunda parte, tem a comunicação de um boêmio. Esse boêmio lamenta o tempo perdido, lamenta seu equívoco, porquanto ele imaginou ser o dono da situação, imaginou conquistar pessoas, envolvê-las, tê-las, possuí-las. Quando chegou no outro mundo, viu-se desnudado. Todos os seus macabros segredos, trevosas intenções vieram a lume. Passou a viver em sombrias regiões e apareceu em sessão mediúnica em Paris, para, através dos recursos da doutrina espírita, alertar-nos desde aquela época, 1862 até os dias de hoje. Portanto, a sexualidade, a tara, a pulsão erótica são problemas muito sérios, de difícil administração por nós. Quando eu era jovem, eu ia até a biblioteca, porque hoje em dia a gente pega um celular e baixa os programas, uma beleza. Mas quando eu era jovem, eu ia à biblioteca pública e lá consultava o livro Espumas Flutuantes de Castro Alves. E lia aqueles versos candoreiros, belíssimos, de uma cadência, de uma melodia, de um ritmo extraordinário. São tantos os poemas fantásticos. E eu me lembro de um trecho, por exemplo: talhado para as grandezas, para crescer, criar, subir, o novo mundo dos músculos sente a seiva do porvir. Estatuários de colossos, cansados de outros esboços, disse um dia Jeová: vai, Colombo, abre a cortina da minha eterna oficina e tira a América de lá. Eu ficava lendo Castro Alves, apaixonado pelo seu vate, e uma coisa que ficou na minha memória foi uma frase em que ele dizia, eu imaginava que ele tivesse dito daquela forma, que ele estava morrendo à míngua por falta de um beijo. Eu achei aquilo, sabe, muito romântico. Hoje em dia eu pesquisei e não localizei mais essa frase. Localizei uma frase que diz o seguinte: tu me deste a seiva, mas tu me legaste um beijo. Pecado que eu não perdoo. Seria mais ou menos essa a frase dele. Mas a frase que me marcou mesmo de Castro Alves foi ele dizer: perto de morrer, o amor anseio ainda. E eu fiquei triste por qualquer pessoa que perto de morrer ainda não achou o amor,
anseia pelo amor. Mas no caso específico de Castro Alves, ele não se referia ao amor que nós estamos nos referindo. Esse amor galanteador, esse amor romântico, que toca as fibras mais íntimas do nosso sentimento, esse amor que envolve olhares, emoções, não era esse amor que ele falava. A linguagem de Castro Alves era uma linguagem lânguida, cheia de luxúria, de paixão, de materialidade, de sensacionalismo e sensações físicas. Então ele morrendo, sentindo falta do amplexo físico de uma mulher. Eu comigo mesmo lamentei, porque ele deve ter chegado na espiritualidade em situação similar à do boêmio que se comunicara lá na seção mediúnica de Paris, no século XIX. Antônio Castro Alves, esse vate extraordinário, que defendeu o negro, que defendeu esse povo que foi escravizado, que veio da África, era um homem apaixonado, era um homem cheio de paixões violentas. Com 19 anos, naquela época que ele vivia, ele já estava junto com uma atriz portuguesa, Eugênia Câmara, mas ele não ficou com Eugênia Câmara. Ele teve uma dezena de outras mulheres, uma dezena de outros amores, porque a eles, esses amores não saciava, porquanto ele tinha fome e sede de amor, mas esse amor carnal só lhe dava a alegria momentânea e depois provocava uma nostalgia e posteriormente um vazio na alma. E nós espíritas sabemos que viemos ao mundo para aprendermos a amar a Deus, a amar por excelência, a disciplinar a matéria, a controlar nossos impulsos. O sexo, entendemos da sua sacralidade, mas compreendemos que se ele não for canalizado devidamente, pode destroçar uma alma humana na perdição da volúpia e das paixões carnais, violentas e avassaladoras. Quantos atores, quantas atrizes não têm e não tiveram inúmeros casamentos? Casamentos que acontecem, casamentos que se desfazem. Na minha época também, de jovem, eu conhecia Elizabeth Taylor, protagonizando o filme Cleópatra. Belíssima aquela mulher, Elizabeth Taylor, com os olhos azul-violeta, de uma tonalidade raríssima entre os seres humanos. Ela era tão diferente, tão bela, que tanto era bela, maquiada como sem maquiagem pela manhã cedinho. Coisa às vezes que é assustador em muitos casos. Ela era bela de todo jeito. Ela teve 8 grandes casamentos. Ela provou de tudo porque ela estava em busca do amor. Ela tinha fome e sede do amor, só que tinha procurado na fonte equivocada, na fonte material dos desejos e não na essência dela. Para finalizar a sequência dos seus casamentos, mesclado de traições, que ela própria traía os maridos, ela se casa com o caminhoneiro, com que depois vem se divorciar, dizendo que era insuportável, incompatível completamente ela com o caminhoneiro, mas ela estava tentando, era uma tentativa após tentativa. E nós,
Quando nos casamos com alguém, quando estamos namorando alguém, nós estamos buscando na outra uma nova Elizabeth Taylor? Ou ela está buscando nele um Janequine, ou seja, qualquer outro? Será que está buscando a forma, a parte exterior? Porque nós sabemos que a paixão deseja o corpo do outro e foca na aparência do outro. Amor deseja a felicidade do outro e não se cansa de conversar com o outro. O tempo passa e não percebe que o tempo passou, porque não se finda o desejo, a vontade e o prazer de estar junto de alguém. Então o amor não está na carne, na aparência física, está na alma, no magnetismo que o ser humano irradia. É essa a grande questão. Daí porque justificamos a explicação e a definição que Chico Xavier dava à saudade. Saudade, segundo Chico Xavier, saudade é a falta que está nos fazendo o magnetismo do outro que se afastou. Porque o magnetismo do outro nos alimenta. E quando esse alimento se distancia, nós sentimos saudade. E o amor é isso, é encaixe de emoções, de vibrações, de magnetismo. Nós precisamos então compreender almas, nós precisamos saber escolher a pessoa com a qual precisamos, desejamos viver uma certa parte da vida ou o resto da vida. Essa pessoa tem que ser essencialmente de vibração agradável a nós, que nos dê prazer estar perto. Não importa se é mulata, negra, alva, sardenta, não importa, alta, baixa, gorda, não tem qualquer importância. A importância é saber se há um encaixe magnético, se nos provoca uma emoção, se nos dá saudade à distância, se independente do agarradinho e do beijo, sentimos falta daquela pessoa, do timbre da voz, daquele lance do olhar, daquela presença, só a presença lhe basta. No Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus sai em grupo com os apóstolos da Judeia para a Galileia e transita pela Samaria. Quando chegam a Samaria, estavam exaustos, já tinham caminhado toda a manhã, saíram de madrugada da Judeia, já era em torno de meio-dia ou um pouco mais, o sol a pino. Os apóstolos disseram: mestre, nós estamos exaustos e famintos. Fique aqui junto ao poço de Jacó, descanse, enquanto nós iremos até a aldeia próxima trazer mantimentos. E os apóstolos se afastaram em busca de mantimentos, e Jesus ficou debaixo daquelas alfarrobas, daquelas árvores típicas da Samaria. Quando se aproximou uma samaritana, trazendo o cântaro ao ombro, muito típico, ela vem e junto ao poço de Jacó, ela arreia o cântaro e, sem olhar para Jesus, prepara-se para descer a corda naquele poço profundo, construído há mais de 1000 anos pelo Jacó, pelo descendente de Abraão.
Nisso Jesus dirige-se a ela: mulher, dá-me um pouco de beber. Ela volta-se para ele, admirada, porque ela percebeu pelo seu traje que ele era judeu. O judeu tinha um traje diferenciado dos samaritanos. Na borda da manga da roupa existiam detalhes, alguns frisos, que identificavam a diferença entre judeu e samaritano. Os samaritanos não falavam com os judeus não se reportavam aos samaritanos. E ela então admira-se e lhe diz: como, sendo o Senhor judeu, atreve-se a falar comigo, que sou uma pobre samaritana? Jesus olhou para ela e disse: se tu soubestes de onde eu venho, a mensagem que eu trago, aquilo que eu ensino, tu primeiramente pedirias a mim urgentemente que eu te desse de beber. Ela disse: mas como o senhor vai tirar água se não tem com que tirar água? É fundo o poço. Jesus disse para ela: mulher, da água que eu der, aquele que beber jamais terá sede. A água que Jesus estava dando, que distribuiu conosco, era a água do amor divino, do amor santo. Aquele que toma dessa água que Jesus distribuiu conosco, jamais terá fome nem sede de amor. Ele disse: quem tomar da água que eu der, nunca terá sede. Ah, Senhor, dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede e não precise vir beber água no poço de Jacó. Ela não entendeu nada da missão de Jesus. Ela iria continuar a vir buscar água no poço, somente a diferença é que estaria conhecendo o amor verdadeiro que Jesus ensinaria a ela. Jesus então perquire a sua vida íntima. Mulher, onde está teu marido? Eu estou vendo aqui teus maridos. Ah, o senhor está vendo meus maridos? Eu tive 5 maridos. O que eu tenho agora não é meu marido. E Jesus começou a destrinchar a vida dela, contando em detalhes: o senhor só pode ser um profeta. Eu quero tomar dessa água, fale a mim dessa água, eu preciso saborear dessa água, para eu jamais ter sede, porque eu tenho sede e fome de amor. Eu troco de marido várias vezes e não me satisfaço interiormente. Os apóstolos chegam, aproximam-se de Jesus admirados, porque ele estava conversando com uma samaritana, coisa que eles não faziam. Nós todos precisamos investir no verdadeiro amor, mas para investir no verdadeiro amor é preciso conhecermos-nos mais particularmente. Não nos conhecemos, nem conhecemos com quem estamos convivendo, nem amamos da medida correta como devemos amar o semelhante que está a nosso lado, porque costumamos explorá-lo, escravizá-lo. Não foi esse amor que Jesus ensinou, o amor sacrifício, o amor doação, o amor ao qual Paulo apóstolo refere-se na sua primeira epístola, capítulo 13, quando ele fala que o amor é silencioso, é pacífico, é amoroso, é compreensivo, é amável, que perdoa, que é dócil. Mas como será o amor? E por que essa paixão desvairada que há em nós? Sabemos que nossas vidas sucessivas são muitas, sabemos que viemos das cavernas, que temos em nós entranhados a animalidade embrutecida, mas por quê?
esse impulso tão terrível, capaz de motivar a pedofilia de uma forma tão triste. O que está acontecendo para que o homem não consiga controlar a sua mordaça, as suas algemas? Essa questão é filosófica, profunda, e foi discutida em diversas épocas da humanidade, mas vamos recuar ao ano 380 antes de Cristo, para compreendermos a essência desse impulso devastador, chamado paixão, que aflora em nós na puberdade. Na infância pequena, nós somos anjinhos que só faltam as asas para bater. Crescemos, os hormônios circulam pelas nossas artérias da puberdade, surge a libido, o desejo sexual, e aí fica difícil de sermos controlados. Como os animais selvagens, pulamos cercas, precipitamos-nos, não queremos obedecer a ninguém, apanhando, sofrendo, sorrindo e chorando vida afora. Mas a doutrina espírita tem a responsabilidade de nos alertar para a sequência de vidas, da roda de Sansara que nos aguarda e das consequências futuras dos atos impensados do presente. Mergulhemos no ano 380 antes de Cristo. Agatão, proprietário de uma grande vivenda, resolve certo dia convidar os filósofos amigos seus e sábios da redondeza para participarem em sua casa de um banquete. Dentre eles encontrava-se Sócrates. Sócrates raramente tomava banho, raramente calçava sandálias, muito raramente perfumava-se. Ele vivia solto, livre pela natureza, a discutir, a filosofar. Mas um dos filósofos encontra-se com ele pela estrada e se admira. Sócrates, você está bonito, tomou banho, está perfumado, imagine o cheiro que exalava. Você está com sandália nos pés. É que eu fui convidado para ir à festa, à casa de Agatão. Você não vai? Vou sim, pois estaremos todos juntos, vamos caminhar. Vamos juntos à casa de Agatão. Sigamos conversando. Lá à frente eles paravam. Sócrates, você ficou para trás, venha para cá. Caminhavam um pouco e daqui a pouco paravam. Sócrates, venha, você está se atrasando muito. Sócrates parava sempre para conversar com os espíritos. Ele era médium, ele conversava com seu daimon, com seu mentor espiritual, e ele costumava, para conversar mais à vontade, era de atrasar os passos dos outros convivas e melhor conversar com o seu mentor espiritual, seu daimon. Todos chegaram à casa de Agatão, e Agatão perguntou: onde está Sócrates? Ficou lá de fora. Não entrou ainda, ele está lá no sol, ainda que chova ou faça sol, ele fica com seus diálogos ocultos com os deuses. Era um hábito dele muito interessante. Para nós, bastante interessante, porque naquela época estávamos muito distante do conhecimento da doutrina espírita. Até que ele adentra o recinto, Agatão o chama, coloca-o num divã que estava próximo ao proprietário da casa, numa posição de honra. Erixímaco então pede a palavra, levanta-se e começa a argumentar. Caros pares, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Mas eu, na condição de médico, Eryxímaco era médico, na condição de médico, eu aconselharia que nós evitássemos a bebedeira de ontem. Ontem se bebeu demais, na outra festa de onde viemos. Teve gente que desmaiou, se passou mal. Então seria tão interessante que nós hoje não bebêssemos, só aqueles que desejassem por espontânea vontade, não obrigatório, porque era obrigatório nas festas gregas se tomar tantas jarras. Todos concordaram. Bom, se vocês concordaram que nós não vamos beber, então vamos recolher as dançarinas e vamos reservar esta noite para um dia especial. Iremos então discutir, quem sabe, sobre um tema que até então não havíamos discutido, sobre Eros, o Deus do amor. Que acham vocês? Que acham os senhores? Ah, ótima ideia! Não falávamos em nenhuma das outras oportunidades em Eros, falaremos desta vez. Então todos aplaudiram e um após outro dos filósofos tomou posto na tribuna e argumentou sobre o que era o amor. E aí para nós não é tanta novidade. Fedro, Aristófanes, Sócrates, Eryxímaco e tantos outros, Pausânias, argumentam e defendem teses vigorosas acerca da essência do amor que nós estamos aqui estudando. Estamos estudando o amor, porque nós temos a intenção de aprender o verdadeiro amor. E um defende, olha, o amor é o maior de todos os deuses, e o primeiro de todos os deuses, surgiu nas origens do Olimpo, e por isso devemos seguir o amor. Aplaudiram. Outro disse, olha, o amor divide-se em duas fases distintas, ou dois tipos diferentes, básicos: o amor passageiro, o amor duradouro. Sejamos favoráveis ao amor duradouro. Vem outro então, argumenta, o amor é a busca desmedida para saciar desejos, é uma atração irresistível entre dois seres. Então dizem, Aristófanes, e você? E aí então Aristófanes levanta-se e traz à tona a tese ou um mito, que nos interessa de perto conhecermos o mito de Aristófanes, defendendo a causa desse apego, desse desejo, dessa atração entre dois sexos. É necessário que a gente faça uma referência que na época socrática o homossexualismo campeava. Mulher com mulher se amavam, homem com homem se amavam, que aliás hoje em dia não é muita coisa de se estranhar, mas é preciso se entender o porquê do funcionamento dessa mecânica, dizendo de imediato, para não aguardar surpresa, porque também todos nós já sabemos, aquilo que nós chamamos homem com homem, na verdade, é sexo positivo com sexo negativo, sexo ativo com sexo passivo, ou seja, aquilo que parece ser homem, um dos dois tem alma feminina. Aquilo que parece ser alma de mulher com mulher, uma das duas tem alma masculina, ou seja, sempre a atração se dá eletromagneticamente pela complementação de polaridades diferentes. Não existe atração de polos iguais. Macho com macho, positivo com positivo, negativo com negativo, em lugar nenhum do universo se atrai, se repele. Mas Aristófanes levanta-se e diz: nos primórdios da criação do universo, Zeus, o pai de todos os deuses,
criou 3 seres humanos. Eram seres humanos duplos. Era homem com homem, mulher com mulher e homem com mulher. Esses seres duplos eram arredondados. Como eram pregados, tendo 4 pernas e 4 braços, esses seres humanos resolveram entre si de tomar de assalto o Monte Olimpo, onde moravam os deuses, lá no Monte Olimpo, porque eles giravam rápido, eram 4 braços, 4 pernas, e rodando aquelas esferas em velocidade incrível, disseram: vamos tomar de assalto o reino dos céus, dos deuses. Então Zeus, preocupado, então delibera, toma a seguinte decisão: eu vou pessoalmente dividir cada ser humano que eu fiz em 2. Pegou aquele bloco que era homem, homem, dividiu ao meio. Pegou aquele bloco que era mulher, mulher, dividiu ao meio. E pegou o bloco que era homem, mulher, dividiu ao meio. E disse: ótimo, foi uma decisão fantástica. Por quê? De um golpe só, eu dobrei a população da Terra. Depois, eu possibilitei a procriação, porque quando eu dividi homem e mulher, eles dois vão se encontrar e então se reproduzirem, porque pregados um no outro com o sexo externo, era impossível o contato. Agora sim, estão separados, é possível. Mas ficou no corte, ficou aquela coisa feia, vendo os órgãos por dentro. Eu disse: Apolo, vem cá, me faz um favor, tu desce até a terra, eu cortei cada ser humano em 2 partes, faz a emenda, repuxa o couro. E Apolo chegou, repuxou o couro, repuxou, e a emenda é aqui no umbigo. Vocês já notaram que a gente tem um umbigo? É a emenda de Apolo. É nessa emendazinha que ele fez. Só que ele torceu a cabeça e mudou a posição do sexo. Estava perfeito o ser humano. E aí Aristófanes diz, aí onde está o segredo do seu mito. Eis a razão por que aquele que foi separado busca desesperadamente a outra metade. O homem buscando o homem, a mulher buscando a mulher, e o homem buscando a mulher. Essas metades separadas se buscam. É uma teoria, quem sabe, relembre um pouco a questão das almas gêmeas. O fato é que Aristófanes defendeu essa tese de busca desesperada, sendo que ele não sabia que esse encontro homem com homem, esse encontro mulher com mulher, para nós espíritas, tem a origem nas vidas passadas, no mau uso do sexo, e a pessoa renasce em resgate num corpo trocado. Portanto, quando a gente vê um casal homem com homem, está vendo ali um casal efetivamente de vibrações complementares. Quando estiver vendo um casal mulher com mulher, fisicamente mulher com mulher, está vendo o ativo com o passivo, o negativo com o positivo, origem da sexualidade na face da Terra, que nos conta André Luiz no seu livro Evoluções dos Mundos. Quando ele diz que nos primórdios, as bactérias, as células primitivas, que se multiplicavam sem precisar de sexo, chega um ponto que a espiritualidade maior resolve dar um basta àquela reprodução agâmica e passa a dividir os seres minúsculos das amebas, das células primitivas, em polaridades opostas, masculino e feminino, positivo e negativo, para que então se atraísse, tivesse vontade e necessidade de se juntar. Daí porque nós temos necessidade de se juntar um com os outros. Ninguém vive só no universo. Daí porque nós precisamos aprender a respeitar o outro. Quando o livro A Gênese, no capítulo 2 da Bíblia Sagrada, nos diz que Deus olhou para o homem e disse: olha, eu fiz o homem com tanto capricho do pó da terra, mas ele não está feliz, ele está acabrunhado, sozinho, não é bom não. Não é bom que o homem esteja só, disse Deus. Então disse: eu vou esperar o homem adormecer. Aplicou nele uns passes magnéticos, ele adormeceu, retirou dele uma costela, e dessa costela fez uma mulher, juntou a pele e disfarçou ali, e apresentou aquela mulher ao homem.
é o simbolismo de que nós só estamos completos energeticamente, ou equilibrados, não é nem completos, equilibrados energeticamente, porque nós temos uma polaridade, digamos assim, em termos atômicos, nós temos mais elétrons do que prótons. As mulheres têm mais prótons do que elétrons, ou seja, são mais passivas do que ativas. O homem é mais ativo do que passivo, porque nós sabemos que a estrutura atômica é um núcleo contendo prótons e nêutrons, basicamente, em que tem polaridade positiva e passiva, o próton, e que os elétrons ao redor têm polaridade negativa, e que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas isso pouco importa. O que importa é que nós sentimos falta um do outro, assim como o elétron sente falta do próton, como o próton sente falta do elétron, e um atrai o outro e forma os glóbulos atômicos soltos pelo universo, porque o universo é feito de átomos e nós somos criaturas que buscamos alguém que nos complemente energeticamente, porque eu tenho carência de prótons, digamos assim, e a mulher teria carência de elétrons. Daí o exemplo de Deus fazer a questão da costela, do Adão, e o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Um simbolismo de que não há diferença, um simbolismo de que não há superioridade, um simbolismo que deve fundir experiências, aprendizados juntos. As margens do mar da Galileia, onde Jesus transitou diversas e diversas vezes, onde curou e expulsou espíritos imundos, que frequentavam pessoas despreparadas, pessoas distraídas, descuidadas. Ele expulsa 7 espíritos de Maria Madalena ou Maria de Magdala. 7 espíritos. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Maria de Magdala era uma mulher, era uma jovem, muito bela. A cidade de Magdala era uma cidade pequena, muito comercial. O mar da Galileia, ou o lago de Tiberíades, era muito piscoso, e os pescadores traziam a pesca para a cidade, e tinham empórios onde eles salgavam o peixe, exportavam o peixe. Era de vultoso comércio, onde transitava por lá comerciantes fenícios, babilônios, romanos, gregos, de muitas posses, e ela era muito bela. E Maria de Magdala, ou Maria Madalena, como queiram, ela tinha fome e sede de amor, apenas escolhera a opção equivocada. Ela imaginou que podia escolher o homem mais belo e mais rico para esposo, e teve ele nos seus braços, mas ele a deixou com algumas joias e foi embora. Ela escolheu outro, e de outro em outro ela foi avolumando riqueza, fama e solidão. Durante o dia o palacete era fechado para os convívas dormirem. À noite era aberto às orgias, as músicas e as danças, ao som dos ataúdes, das cítaras, dos tamborins, do perfume e do incenso. Mas certa noite as suas servas aproximaram-se dela e disseram: Senhora, está chorando? Mas como pode chorando? Eu estou tão infeliz. Mas como assim? Nós todas, empregadas sua, temos extrema inveja da senhora pela sua beleza, porque tem nos braços homens mais belos, mais ricos, de todas as regiões. Todas nós desejaríamos ardentemente um dia ser uma pequena Maria Madalena. Vocês não sabem o que dizem. Eu sou infeliz, eu não encontrei o verdadeiro amor que eu buscava, eu tenho fome e sede de um amor que eu não encontrei em ninguém.
A minha vida não tem sentido. Eu estou pensando em fechar esta mansão. A visita desses hóspedes que só me traz depressão, sofrimento e amargura. Passaram-se os dias e as servas começaram a dizer para ela que tinham ouvido falar um profeta chamado Jesus. Foi quando ela foi até lá, foi quando ela se viu livre dos seus 7 espíritos que a atormentavam, e Jesus disse: olha, minha filha, você está livre dos 7 espíritos que lhe obsediam, e isso é por culpa sua que você quis essa vida, mas, ó Senhor, só em olhar para seus olhos eu conheci um novo amor. Eu não vou voltar mais a esta vida. Eu agora estou saciado intimamente. Eu quero fechar aquela minha casa e ser tua seguidora. Tu me recebes? Vai, minha filha, com Deus. Confia em Deus. Eu estarei à tua espera quando desejares voltar. E ela chega à sua casa após transitar de barco de Cafarnaum até Magdala, adentra a suntuosidade da sua pousada, convoca as suas servas e diz: de hoje em diante eu não sou mais que eu fui até então. Como assim, minha senhora? Você não dizia que gostava muito da arca, que eu guardo minhas roupas? Eu dizia: leve-a, é sua. Você não comentava que esse tal móvel você adorava, pertence-lhe? E saiu distribuindo os seus bens com todas as servas, reuniu a parte de ouro, prata e dinheiro e disse: eu vou seguir Jesus, e essas joias e esses pertences, esses dinheiros serão para auxiliar na manutenção dos pescadores que deixaram a pesca, deixaram de ganhar dinheiro para pregar o evangelho de Jesus. Isso que vai servir para mantê-los. Amanhece o dia e o povo assustado: o que foi que aconteceu? Maria Madalena enlouqueceu? Deve ter enlouquecido. Jogou na rua, nas calçadas, os seus bens, os seus pertences que as servas não queriam, está tudo no meio da rua. A casa está fechada, exposta à venda. Ah, mas ela vai voltar. Aquele ambiente gostoso, cheio de perfumes, ela vai voltar, ela vai sentir saudades. A paixão é difícil de controlar, é um vício voraz. Mas ela vai seguir Jesus. Ajunta-se a Maria, a mãe do Senhor, a Joana de Cusa, a Salomé, a tantas outras que trabalham para manter aquela equipe de pescadores que agora são pescadores de homens. E Jesus chega até a cruz, e no pé da cruz está Maria Madalena, escutando o mestre, enquanto os apóstolos todos fugiram temerosos, salvo João Evangelista. No terceiro dia após a crucificação, o desespero e o desengano era completo entre os apóstolos. É devastadora a ausência de Jesus. Ele falou que iria ressuscitar. Tu acreditas? Ninguém acreditava. Ninguém acreditava mais. Terceiro dia, domingo de madrugada, Maria Madalena disse: eu vou ao sepulcro, eu vou levar perfumes para embalsamar os pés do meu Senhor, eu vou beijar mais uma vez os pés do meu Senhor. O apóstolo Pedro e João também vão até lá. Lá não encontram mais o corpo de Jesus, havia desaparecido misteriosamente. Maria Madalena ficou chorando. Após o retorno de Pedro e João, Maria Madalena observa se materializarem 2 espíritos dentro do túmulo, conversa com eles e pergunta: cadê o mestre? Vocês dão notícia dele? Ele já ressuscitou. Você está procurando entre os mortos aquele que é vivo? Ele já ressuscitou. Ela vira-se e percebe um mancebo que era Jesus, jovem, esbelto, sem nenhuma marca de sangue, sem nenhuma chaga. Olha para ela e sorrir, é encantador.
ela olha para aquele jovem, não o reconhece e lhe pergunta: o senhor é o jardineiro daqui? O senhor sabe onde botar o corpo do meu mestre que eu tanto amo, que me ensinou o verdadeiro amor, que mitigou a sede e a fome da minha alma? O senhor sabe notícias dele? Jesus então pronuncia com o mesmo timbre de voz que lhe era conhecido: Maria. Ela diz: mestre, é o Senhor, e atira-se aos seus pés. Vai, Maria, avisa meus irmãos que eu ressurgi dos mortos. Eu subirei para meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. E Maria voltou correndo, o cabelo desganhado, pés descalços, desesperada, suada, entrou gritando na casa: eu vi Jesus. Pedro cutucou: tu acredita? João, tu acredita? Nós estivemos lá, estava deserto, sem nada no sepulcro. Ela viu Jesus. Ela parou estática, chorando. Maria ia chegando, a mãe de Jesus, disse: venha, Maria de Magdala, venha para meus braços, me abrace. Eu sei que você viu meu filho, eu sei pelos seus olhos. E aí as duas soluçaram juntas: você viu meu filho? Conte, minha filha, em detalhes como foi. E daí por diante Jesus apareceu uma dezena de vezes entre eles, até que Jesus ascendeu aos céus. Os discípulos se dispersaram para transmitir as mensagens consoladoras pelo mundo afora, e os dois outros apóstolos iam seguindo com Maria, e Maria disse: para onde vocês vão? Nós iremos para Jerusalém. Vocês permitem que eu lhes acompanhe? Olha, você compreende, quando Jesus estava conosco, nós aceitávamos sua presença, mas sem Jesus o povo pode falar. O que é que vão dizer de nós? E ela, com as lágrimas descendo, tem nada não, sigam com Deus. E saiu cambaleante de emoção, abatida, mas confiou em Jesus do outro mundo. Seguiu até outra cidade, onde percebeu que vários leprosos estavam sendo expulsos. Ela se aproxima: o que está vendo? Amei, ou seja, impuro, não se aproxime. Por que estão expulsos? Porque nós viemos até essa cidade de Dalmanuta, procurando nos encontrar com Jesus, mas soubemos que Ele foi crucificado. Nós queríamos ser curados por Ele, porque soubemos que muitos foram curados por Ele. Ela disse: eu vou seguir vocês, eu não tenho para onde ir. Eu vou contar para vocês tudo que eu sei a respeito de Jesus. E todos os dias sentava-se em círculos ao redor dela, e ela contava em detalhes, em lágrimas, a experiência vivida com Jesus e como aprender a vencer o vício da carne, da paixão violenta. Até o dia que foi tomada pela lepra, soluçando, gemendo, abriu os olhos pela última vez, avistou Jesus estendendo-lhe a mão: venha, Maria, venha morar no meu reino. Você passou na porta estreita, porque você muito amou, os seus pecados são perdoados. Que Jesus nos abençoe.